incondicional de Ruth para com a sua sogra. E aí nós vimos que este amor leal e incondicional de Ruth para com a sua sogra tipifica o amor leal e incondicional de Deus por nós. E que na nossa família deve haver amor leal e incondicional. Essa foi a nossa primeira mensagem. Na semana passada, segunda mensagem, nós vimos que Deus, ele retribui o amor leal e incondicional. Deus, ele retribui este amor leal e incondicional. Deus não tem que retribuir nada a ninguém, mas ele graciosamente retribui com bênçãos aonde há amor leal e incondicional. Então, queridos, aqui na nossa família haja amor leal e incondicional. E então nós veremos a bênção de Deus em nossas casas. Amém, queridos? Hoje nós veremos a história a partir da perspectiva de Noemi. Até aqui nós vimos a história a partir da perspectiva de Ruth. Mas hoje nós falaremos mostrando, a perspectiva de Noemi. No livro de Ruth nós encontramos alguns personagens. Já nós faremos a leitura do texto. No livro de Ruth nós encontramos alguns personagens. Nós vemos Elimeleque, e o nome Elimeleque significa Deus é rei. E o livro de Ruth de fato mostra isso, que Deus, ele reina. Deus é quem conduz a história. Também, é claro, nós vemos Noemi, e Noemi significa amável, Noemi significa doce. Este é o significado do nome Noemi. Também aparecem rapidamente Malom e Quilion. Malom tem na sua raiz o nome, a palavra, a palavra Malom tem na sua raiz enfermo. E também Quilion significa fraco, e esses dois, eles não duram muito, A história mostra que eles morreram cedo. Mas logo aparece também Ruth, e Ruth significa amizade. Ruth significa refrigério. Este é o significado de Ruth. Ela é a personagem principal do livro. Também Orfa aparece, e Orfa significa firmeza. E Boaz, nós veremos também sobre Boaz. Boaz que significa força. De todos esses 7 nomes que nós citamos, 3 são destacados. Ruth, Noemi e Boaz. Esses 3 se destacam na história. Então, como nós já dissemos, até aqui nós vimos pela perspectiva de Ruth, mas hoje veremos pela perspectiva de Noemi. Então, façamos a leitura do texto sagrado. Ruth, capítulo 1, do verso 1 até o verso 22. Nos dias em que julgavam os juízes, houve fome na terra, e um homem de Belém de Judá saiu a habitar na terra de Moabe, com sua mulher e seus 2 filhos. Este homem se chamava Elimeleque, e sua mulher Noemi. Os filhos se chamavam Malom e Quilion, efrateus de Belém de Judá. Vieram à terra de Moabe e ficaram ali. Morreu Elimeleque, marido de Noemi, ficou ela com seus 2 filhos, os quais casaram com mulheres moabitas. Era o nome de uma Orfa e o nome de outra Ruth, e ficaram ali quase 10 anos. Morreram também ambos, Malom e Quilion, ficando assim a mulher desamparada de seus filhos, de seus 2 filhos e de seu marido. Então se dispôs ela com suas noras e voltou da terra de Moabe, porquanto nesta ouviu que o Senhor se lembrara do seu povo, dando-lhe pão. Saiu, pois, ela com suas 2 noras do lugar onde estivera, e indo elas caminhando de volta para a terra de Judá, disse-lhes Noemi: Ide, voltai cada uma à casa de sua mãe, e o Senhor use convosco de benevolência, como vós usastes com os que morreram e comigo. O Senhor vos dê que sejais felizes, cada uma em casa de seu marido, e beijou-as. Elas, porém, choraram em alta voz. E lhe disseram: Não, iremos contigo ao teu povo. Porém, Noemi disse: Voltai, minhas filhas. Por que iríeis comigo? Tenho eu ainda no ventre filhos, para que vos sejam por maridos? Tornai, filhas minhas, ide-vos embora, porque sou velha demais para ter marido. Ainda quando eu dissesse, tenho esperança,
ou ainda que esta noite tivesse marido e houvesse filhos, esperá-los-íeis até que viessem a ser grandes? Abster-vos-íeis de tomardes marido? Não, filhas minhas, porque por vossa causa a mim me amarga o ter o Senhor descarregado contra mim a sua mão. Veja, meus irmãos, eu quero frisar aqui a parte B do versículo 13, onde Noemi diz: a mim me amarga o ter o Senhor descarregado contra mim a sua mão. Então de novo choraram em alta voz. Orfa, com um beijo, se despediu de sua sogra, porém Rute se apegou a ela. Disse Noemi: eis que tua cunhada voltou ao seu povo e aos seus deuses. Tu também volta após a tua cunhada. Disse, porém, Rute: não me instes para que te deixe e me obrigue a não seguir-te. Porque onde quer que fores, irei eu. Onde quer que pousares, ali pousarei eu. Teu povo é o meu povo, teu Deus é o meu Deus. Onde quer que morreres, morrerei eu, e aí serei sepultada. Faça-me o Senhor o que bem lhe aprouver, se outra coisa, que não a morte me separar de ti. Vendo, pois, Noemi que de todo estava resolvida a acompanhá-la, deixou de insistir com ela. Então ambas se foram, até que chegaram a Belém. Sucedeu que ao chegarem ali, toda a cidade se comoveu por causa delas. E as mulheres diziam: não é esta Noemi? Porém ela lhes dizia: não me chameis Noemi, chamai-me Mara, porque grande amargura me tem dado Todo-Poderoso. Ditosa eu parti, porém o Senhor me fez voltar pobre. Por que, pois, me chamareis Noemi, visto que o Senhor se manifestou contra mim e o Todo-Poderoso me tem afligido? Assim voltou Noemi da terra de Moabe com Rute, sua nora, a moabita, e chegaram a Belém no princípio da cega da cevada. Vá para o final do livro, no capítulo 4. Sabe aqueles filmes que começam e depois mostram um pedacinho do final? Leia aí comigo, Rute capítulo 4, a partir do verso 13. Rute capítulo 4, a partir do versículo 13. Diz assim: assim tomou Boaz a Rute, e ela passou a ser a sua mulher. Coabitou com ela, e o Senhor lhe concedeu que concebesse e teve um filho. Então as mulheres disseram a Noemi: seja o Senhor bendito, que não deixou hoje de te dar um filho, de te dar um neto, aliás, que não deixou hoje de te dar um neto, que será teu resgatador, e seja afamado em Israel o nome deste. Ele será restaurador da tua vida e consolador da tua velhice, pois tua nora que te ama, o deu à luz, e ela te é melhor do que 7 filhos. Noemi tomou o menino e o pôs no regaço e entrou a cuidar dele. As vizinhas lhe deram um nome, dizendo: a Noemi nasceu um filho, e lhe chamaram Obed. Este é o pai de Jessé, pai de Davi. Vamos orar, meus irmãos. Pai querido, obrigado pela tua palavra. Nós te louvamos, ó Deus, pela tua palavra. Mas a nossa oração agora, ó Deus, é para que o Senhor aplique esta palavra às nossas vidas. Nossa oração é para que o Senhor aplique esta palavra aos nossos corações, à nossa família, ó Deus. As nossas famílias, nós pedimos isso, Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo. Pedimos, Senhor, a tua bênção para as nossas famílias. Pai querido, que o inimigo seja repreendido. O inimigo, Senhor, que procura destruir as famílias. Que ele seja repreendido em nome de Jesus. E que o Senhor traga cura e restauração para as famílias. Fala com teu povo agora, ó Deus. Abençoa-nos, Deus. É o que pedimos em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, hoje, então, nós veremos sobre este tema que os irmãos têm aí no Data Show, Noemi ou Mara. Noemi ou Mara. Noemi significa amável. Mara significa amarga. Noemi ou Mara? Qual nome, né? Qual nome cabe a nós? Qual nome cabe a você? A providência
e veremos sobre a providência de Deus para curar a amargura. Este é o tema da nossa mensagem. Meus irmãos, quando nós falamos sobre Noemi, Noemi a amável, e o nome Noemi, nós trouxemos aqui a tradução como amável, significado como amável, mas Noemi também pode ser entendido como agradável e linda. Veja o nome desta mulher, amável, agradável e linda. Esta é Noemi. E quando olhamos para o livro de Ruth e vemos o panorama geral, nós vemos que Noemi era, sem sombra de dúvidas, uma mulher temente a Deus. Noemi era uma mulher crente, ela era uma mulher temente a Deus. Ela também era uma mulher de fé, porque apesar de todas as lutas, apesar de todas as dificuldades, ela se manteve em Deus. Ela se manteve firme na fé. Noemi também é uma excelente sogra, era uma excelente sogra. E segundo o comentarista, isso já era um milagre, porque sogra ruim tem muitas, mas sogra como Noemi é pérola de grande valor. Noemi é uma excelente sogra, uma excelente conselheira e uma excelente avó. Então nós temos aqui, meus irmãos, uma grande mulher. E assim ela é apresentada no panorama geral no livro de Ruth. Mas vejamos a história de Noemi. Primeiramente, queridos, nós encontramos Noemi, esta mulher amável, com sua família unida e com a sua família feliz. Veja ali os versos de número 1 e 2. Nos dias em que julgavam os juízes, esse era o tempo, cerca de 1050 antes de Cristo. Nos dias em que julgavam os juízes, houve fome na terra e um homem de Belém saiu, de Belém de Judá, saiu a habitar na terra de Moabe, literalmente nos campos de Moabe, com sua mulher e com seus 2 filhos. Este homem se chamava Elimeleque, sua mulher Noemi, os filhos se chamavam Malom e Quilion, efrateus de Belém de Judá, vieram à terra de Moabe, aos campos de Moabe, e ali ficaram. Então nós encontramos aqui esta família israelita. Vemos aqui o casal Elimeleque e Noemi, e seus 2 filhos, Malom e Quilion. Eles moravam ali em Belém. Em Belém, o texto nos mostra depois que eles tinham terras. Havia ali prosperidade para eles. Até que veio fome na terra. Até que veio fome na terra de Belém. Aconteceu a fome. E por causa da fome, meus irmãos, por causa da fome, porque faltou pão em Belém. E Belém significa casa do pão. Faltou pão na casa do pão. Esta família, este homem, Elimeleque, com a sua esposa e seus 2 filhos, eles decidiram sair de Belém e irem, foram juntos para os campos de Moabe. O que nós vemos primeiramente aqui, meus irmãos, então, é que Noemi tinha uma família, um lar unido. Eles eram prósperos, bem-sucedidos e felizes, até que veio a fome. Até que veio a fome. A fome foi o primeiro infortúnio que veio sobre esta família. Segunda coisa que vemos, queridos, na história de Noemi, é que lá em Moabe, nos campos de Moabe, as coisas não deram muito certo. Logo veio a morte, a pobreza e o desamparo. Veja comigo ali a partir do verso de número 3. Ali nos campos de Moabe, morreu Elimeleque, marido de Noemi, e ficou ela com seus 2 filhos, os quais se casaram com mulheres moabitas. O nome de uma era órfã, o nome de outra Ruth, e ficaram ali quase 10 anos. Morreram também ambos, Malom e Quilion. Ficando assim a mulher, Noemi, desamparada, de seus 2 filhos e de seu marido. A Bíblia diz em Provérbios 16 que o coração do homem faz planos, o coração do homem faz planos, mas a resposta certa vem dos lábios do Senhor. Esta família, quando saiu de Belém para ir a Moabe, eles foram com planos, foram com projetos. Certamente foram em busca de prosperidade ali nos campos de Moabe, mas as coisas não ocorreram como eles haviam planejado. Em Moabe,
Provavelmente logo que chegaram ali, morreu Elimeleque. Não muito tempo depois, morreram também os filhos, Malom e Quilion. Na raiz dos seus nomes, Malom, enfermo, Quilion, fraco. Na raiz dos seus nomes, provavelmente eles já tinham algum mal físico, alguma enfermidade. E não sobreviveram ali nos campos de Moabe. Logo morreram. E naquela época, meus irmãos, era essencial para as famílias o homem. E o que se vê aqui é Noemi desamparada do seu marido e também dos seus dois filhos. A mulher, segundo o texto, se viu pobre e desamparada. O desamparo só não foi completo porque as suas 2 noras ficaram com ela. Agora veja, meus irmãos, quantas vezes nós começamos uma jornada, fazendo planos, imaginando uma coisa e nada daquilo que imaginamos acontece. Porque quando eles saíram de Belém para ir para Moabe, certamente eles não planejaram a morte, não planejaram que as coisas dessem errado. Quando nós planejamos pensando sempre que as coisas irão bem. Mas no caso dessa família, não deu certo. E muitas vezes também isso acontece conosco. Nós planejamos, mas as coisas não acontecem da forma como imaginamos. Talvez um comércio que abrimos com esperança, mas não dá certo. E temos que fechar. Às vezes ficam as dívidas. Às vezes até mesmo um casamento. Acontece o divórcio. Quem se casa pensando em se divorciar? E às vezes temos um filho e fazemos tantos planos para aquele filho, mas ele se perde. As coisas não acontecem como nós planejamos. Por quê, meus irmãos? Porque nós não temos o controle de nada. Não temos o controle de nada. Então, primeiramente, queridos, nós encontramos Noemi com a sua família nos primeiros versículos. Unida e feliz e com planos. Foram para Moabe, mas as coisas não ocorreram como eles planejaram. Logo veio a morte, a pobreza e o desamparo sobre Noemi. Noemi então faz novos planos, voltar para Belém. Veja o verso de número 6. Então se dispôs ela com suas noras e voltou da terra de Moabe, porquanto nesta ouviu que o Senhor se lembrara do seu povo, dando-lhe pão. Aqui o autor, que é Samuel, o autor de Ruth, ele faz um jogo de palavras. Ele diz que há novamente pão na casa do pão. Por isso Noemi decide voltar de Moabe para a terra de Judá, para a terra de Belém. Noemi decidiu voltar. Olhando para o texto, nós vemos que inicialmente suas 2 noras a acompanharam, mas logo uma delas foi persuadida a voltar. Porém, Ruth decidiu firmemente permanecer ao lado da sua sogra. O retorno de Noemi a Belém, porém, não foi um retorno triunfante. Havia no coração de Noemi amargura. Noemi estava voltando, não feliz, mas estava voltando amargurada. Veja comigo ali o final do versículo 13. Ela diz: a mim me amarga o ter o Senhor descarregado contra mim a sua mão. Vou ler novamente, meus irmãos, capítulo 1, verso 13. Noemi diz: a mim me amarga o ter o Senhor descarregado contra mim a sua mão. Ela estava amargurada em seu coração. Havia amargura. Veja, meus irmãos, o nome desta mulher é Noemi. Noemi significa amável. Noemi significa agradável. Mas agora ela diz que não há mais alegria no seu coração. O que há nela é amargura, ressentimento. Ressentimento por quê? Por causa dos acontecimentos. A ida de Belém a Moabe não foi boa, nada deu certo. Não houve prosperidade, pelo contrário. Ela foi com seu marido e com seus 2 filhos, mas agora ela está voltando acompanhada de uma das suas
das suas noras, a amargura no coração dessa mulher. E ela diz que a causa da sua amargura é Deus. Veja ali o verso de número 13, ela diz: a mim me amarga o Senhor. O ter o Senhor descarregado contra mim é a sua mão. Ela diz: tudo que aconteceu comigo foi a mão do Senhor pesando sobre a minha vida, e é por isso que eu estou amargurada. Ela declara dessa forma. E quando ela chega em Belém, a sua cidade, veja o que acontece, a partir do verso de número 19. Então ambas se foram, Noemi e Ruth, até que chegaram a Belém. Sucedeu que, chegando ali, toda a cidade se comoveu por causa delas. Veja, meus irmãos, cidade pequena. Belém é uma cidade pequena até hoje. Nós sabemos como é cidade pequena, porque nós moramos em rancharia. A conversa corre rápido. Um fala para o outro rapidamente. E as mulheres da cidade, uma já foram conversando com a outra. Você viu? Noemi chegou. Noemi está aí, olha só. Depois de 10 anos, ou um pouco mais de 10 anos, ela está de volta. Noemi, aquela uma que foi com seu marido e seus 2 filhos para os campos de Moabe, aquela mulher que tinha terras aqui, e que aqui era uma mulher próspera, até que veio a fome. Esta mulher está de volta? Sim, ela está de volta. Veja ali, toda a cidade, verso 19, toda a cidade se comoveu por causa delas. E as mulheres diziam: não é esta Noemi? Porém, ela lhes dizia: não me chameis Noemi, chamai-me Mara. Não me chamem de agradável, agora eu sou uma mulher amarga. Chamai-me Mara, porque grande amargura me tem dado o Todo-Poderoso. Ditosa eu parti, porém o Senhor me fez voltar pobre. Por que, pois, me chamareis Noemi? Visto que o Senhor se manifestou contra mim, e o Todo-Poderoso me tem afligido, assim voltou Noemi da terra de Moabe. Veja, meus irmãos, quanta amargura havia no coração dessa mulher. E a amargura dela era uma amargura voltada contra Deus, o Senhor. Veja, queridos, Noemi não tinha a maturidade do apóstolo Paulo. Ela vivia em outro tempo. Nós lemos um texto no começo do nosso culto. Hoje nós aprendemos, hoje nós já sabemos que tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus, são chamados pelo seu propósito. Tudo. Hoje nós já aprendemos que devemos estar contentes em toda e qualquer situação. Tudo posso naquele que me fortalece. Hoje nós aprendemos também que em tudo devemos dar graças. Mas Noemi ainda não tinha aprendido isso. Noemi estava amargurada. A mão de Deus é contra mim. Ela via Deus como seu inimigo, não como seu amigo. Ela via Deus como aquele que estava contra ela, não como aquele que estava a seu favor. Meus irmãos, existe maturidade de fé nível Noemi. Quando as coisas não dão certo, nós ficamos amargurados contra Deus. E existe a maturidade espiritual nível apóstolo Paulo, que diz: tudo posso naquele que me fortalece. Se as coisas não estão dando certo, não estão dando certo aos meus olhos, porque Deus é o rei, Ele está conduzindo a história. A amargura havia se instalado no coração de Noemi, porque ela não conseguia ver além, ela não conseguia ver que Deus estava agindo e trabalhando pela salvação dela e pela salvação de Israel e pela nossa salvação. Meus irmãos, Deus está sempre trabalhando pela salvação do seu povo. Deus se utilizou de 3 fatores para curar a amargura no coração de Noemi. De Noemi, ela disse: não me chamem Noemi, chamai-me Mara. Mas no final da história, ela não será mais Mara, ela será de volta Noemi.
Você precisa de uma mudança assim? Talvez situações da vida te amarguraram. Deus tem a cura para a amargura. Primeiramente, meus irmãos, nós vemos o primeiro remédio para a cura da amargura foi a nora que Deus deu para Noemi, Ruth. Primeiramente, Deus lhe deu uma nora que a amou. Esse foi o primeiro remédio. Noemi perdeu o marido e perdeu filhos. Mas Deus não deixou Noemi sozinha. Deus lhe deu uma nora que a amou. O amor de Ruth por Noemi é declarado no capítulo 1, versos 15 a 18. E quando olhamos para a história, meus irmãos, vemos que Ruth fez tanto bem para Noemi. Ruth fez tanto bem para Noemi, a ponto de toda a cidade de Belém reconhecer que Ruth era uma nora 5 estrelas. Ruth era uma nora que cuidava da sua sogra. No final da história, é dito que Ruth era para sua sogra melhor do que 7 filhos. Veja ali o capítulo de número 4, versículo de número 15, capítulo 4, versículo de número 15, diz assim: Ele será restaurador da tua vida e consolador da tua velhice, pois tua nora que te amo deu à luz, e ela te é melhor do que 7 filhos. Já pensou ter uma nora que é melhor do que 7 filhos? Esta era Ruth para Noemi. Meus irmãos, se por um lado as famílias precisam de boas sogras, por outro lado, boas sogras precisam de boas noras. Ruth precisa de Noemi e Noemi precisa de Ruth. Noemi fazia bem para Ruth e Ruth fazia bem para Noemi. É sensacional. Quando nós olhamos a história, queridos, nós vemos que este é o plano de Deus. E aí nós vemos que isso sim é família. Ruth era parte essencial da providência de Deus no processo da cura da amargura que estava no coração de Noemi, porque Ruth era amável com Mara. Ruth era amável com Mara. Ruth era amiga e companheira de Noemi nos dias em que ela estava amargurada em seu coração. Meus irmãos, se alguém aqui se tornou amargo por causa das circunstâncias da vida, eu quero dizer 2 coisas. A primeira é: Deus não é contra você, porque Noemi achava isso, que Deus era contra ela. Deus não é contra você, pelo contrário. Deus está trabalhando como rei a favor da nossa salvação. Segundo lugar, precisamos ver as pessoas amáveis, amigas e companheiras que Deus coloca ao nosso lado. No caso de Noemi, Ruth. Ruth estava ali com ela. Porque se não fosse Ruth, se não fosse Deus ter colocado Ruth na vida de Noemi, a amargura teria dominado completamente o seu coração. Segunda coisa que vemos, meus queridos, na história, como remédio para a cura da amargura na vida de Noemi, Deus usou Boaz como remédio para curar a amargura no coração de Noemi. Talvez você se pergunte, quem é Boaz? Quem é Boaz? E a história nos mostra que quando Noemi chegou a Belém, quando Noemi chegou de volta a Belém, havia para Noemi e para Ruth até mesmo escassez de alimento. Ruth foi procurar trabalho. E por causalidade, Ruth caiu nos campos de Boaz. Ela encontrou os campos de Boaz. E quem era Boaz? Boaz era parente de Elimeleque, falecido marido de Noemi, e um dos resgatadores da família. Veja comigo ali, capítulo 2, versos 19 e 20. Capítulo 2 de Ruth, versos 19 e 20, diz assim: Então lhe disse sua sogra:
onde colheste hoje, onde trabalhaste? Bendito seja aquele que te acolheu favoravelmente. E Rute contou à sua sogra onde havia trabalhado e disse: o nome do Senhor em cujo campo trabalhei é Boaz. Olha a reação de Noemi. Então Noemi disse à sua nora: bendito seja ele do Senhor, que ainda não tem deixado a sua benevolência, nem para com os vivos, nem para com os mortos. Disse-lhe mais Noemi: esse homem é nosso parente chegado e um dentre nossos resgatadores. Veja a alegria de Noemi. Ela se alegra. Onde foi que você trabalhou hoje, Ruth? Trabalhei nos campos de um homem. Como que é o nome desse homem? Boaz. Eu imagino a feição de Noemi mudando e ela dizendo: bendito seja ele do Senhor. Deus não deixou a sua benevolência, nem para com os vivos, nem para com os mortos. Esse homem é nosso parente e um dentre os nossos resgatadores. Queridos irmãos, a ideia do resgatador, ou o conceito do resgatador, não é comum na nossa cultura. Mas naqueles dias era algo comum, o resgatador. E o que é o resgatador? Naquele tempo, as famílias, as terras deveriam pertencer sempre à mesma família. E quando a família perdia as terras, um resgatador deveria vir e fazer o resgate da terra. Isso era feito através de compra, através do dinheiro. Provavelmente Elimeleque, quando ele foi para a terra de Moabe, ele fez o arrendamento da sua terra. Por isso Noemi, ao voltar, não poderia fazer uso daquela terra. Mas ela precisava então de um resgatador. O resgatador também tinha outra função. Quando alguém morria sem filhos, sem descendentes, e uma família não deixava descendentes, o resgatador ele deveria ter um filho, e esse filho não seria considerado filho dele, seria considerado filho daquele que morreu, para que aquele que morreu pudesse continuar vivo através desse filho que agora o resgatador teve. Sei que é meio estranho para nós, meio confuso até, mas era assim que funcionava naquela cultura. Quando Noemi viu que Boaz era parente e resgatador, então ela pensou: posso ter minhas terras de volta. E o nome do meu marido, porque os filhos dela não tiveram filhos, o nome do meu marido pode ser novamente trazido de volta à sociedade, através do filho do resgatador. Meus irmãos, o resgatador é aquele que traz esperança. O resgatador é aquele que traz esperança. E através de Boaz, Noemi sim obteve restauração dos seus bens e de suas terras. Através de Boaz, o nome da sua família voltou à vida e a amargura foi embora do coração dela. Ela deixou de ser chamada Mara e passou a ser chamada novamente Noemi, ditosa e feliz. Agora, queridos, quem é o nosso resgatador? Jesus é o nosso resgatador. Amém, queridos? E quando nós olhamos para as Escrituras, nós vemos que Jesus é aquele que restaura a família. Jesus é aquele que restaura a terra, porque Ele nos colocará de novo no novo céu e na nova terra. Jesus é aquele que nos dá esperança, aquele que nos alegra com a sua salvação. Agora veja, queridos, olhe para o texto e veja que só de ouvir o nome de Boaz, Noemi se alegrou, ela celebrou, ela disse: bendito seja o Senhor que não deixou a sua benevolência, nem para com vivos, nem para com os mortos. E nós, só de ouvirmos o nome de Jesus, devemos também celebrar, porque maior resgatador do que Boaz é Jesus Cristo, o Senhor. Quanta amargura na família, Jesus é a cura.
Só de ouvir seu nome devemos nos alegrar e ter reacendido em nossos corações a esperança. Assim como foi com Noemi, só de ouvir o nome de Boaz, se esperançou. Por fim, queridos, e último ponto, terceiro remédio para curar a amargura no coração de Noemi. Deus lhe deu um neto. Veja ali, capítulo de número 4, a partir do verso 13. Assim tomou Boaz a Rute, e ela passou a ser a sua mulher. Coabitou com ela. E o Senhor lhe concedeu que concebesse e teve um filho. Então as mulheres disseram a Noemi: seja o Senhor bendito, que não deixou hoje de te dar um neto, que será teu resgatador. E seja afamado em Israel o nome deste. Ele será restaurador da tua vida e consolador da tua velhice, pois tua nora, que te ama, o deu à luz, e ela te é melhor do que 7 filhos. Olha o que acontece. Noemi tomou o menino e o pôs no regaço e entrou a cuidar dele. As vizinhas lhe deram um nome, dizendo: a Noemi nasceu um filho, e lhe chamaram Obed. Este é o pai de Jessé, pai de Davi. Não acontece aqui algumas coisas estranhas? O filho do resgatador com Ruth passou a ser filho de Noemi, neto e filho. Por quê? Porque este filho do resgatador, pela cultura da época, não seria filho de Ruth, mas filho do Malom que havia morrido. Este filho restauraria as terras, restauraria o nome da família. Era assim que funcionava naquele contexto histórico. Por isso que o versículo 17 diz assim: as vizinhas lhe deram um nome, dizendo: a Noemi nasceu um filho, e lhe chamaram Obed. Obed significa aquele que serve. Este é o pai de Jessé, o pai de Davi. Meus irmãos, veja que há uma mudança na história. Há uma mudança na história. Quando Noemi chega na cidade de Belém, quando ela vem dos campos de Moabe e chega na cidade de Belém, as mulheres, as vizinhas começam a falar: essa aí não é Noemi? Essa aí não é Noemi? Olha só como que ela voltou. E Noemi diz: não me chamem Noemi, chamem-me Mara. Mas aqui as mesmas vizinhas, e a vizinhança fala mesmo, não tem jeito. As mesmas vizinhas, elas abençoam Noemi. Elas abençoam Noemi. Veja o que acontece ali no versículo 17. As vizinhas lhe deram o nome, dizendo: a Noemi nasceu um filho. Veja o verso 14. Então as mulheres disseram a Noemi: seja o Senhor bendito, que não deixou hoje de te dar um neto que será teu resgatador. Então houve uma mudança, a própria vizinhança viu essa mudança, e Noemi deixou de ser chamada de Mara e passou novamente a ser chamada de Noemi. O neto e filho de Noemi seria o seu resgatador. Noemi, meus irmãos, já era uma mulher velha. Não havia muito tempo para ela. Provavelmente ela não viu o seu neto crescer e se tornar o homem que ele se tornou. O verdadeiro resgatador é Jesus Cristo. Porque ele tem um nome famoso, como diz aqui o texto. Ele é quem abençoa todas as famílias da terra. Por isso as Escrituras dizem: crê no Senhor Jesus e será salvo tu e tua. Para concluir, queridos, planos, amargura e cura. Planos. Nossos planos neste mundo nem sempre dão certo. Mas o plano de Deus se cumprirá em nossas vidas. O plano dele de salvação se cumprirá em nossas vidas. Por isso devemos tomar cuidado com a amargura no coração. Não pensemos que Deus está contra nós. Deus não é contra nós, Ele é a nosso favor. A amargura é um mal. Quantas pessoas às vezes amarguradas, famílias amarguradas. E o apóstolo Paulo diz em Efésios capítulo 4, longe de vós toda amargura.
se tivermos a visão correta, a teologia correta, a visão correta de que Deus é rei, de que Ele está conduzindo a história e mesmo as nossas vidas, mesmo em meio às nossas dores, nos alegraremos mesmo em meio às tribulações. Foquemos os nossos olhos em Cristo, porque Ele tem trazido e trará restauração completa para nossas vidas. Ele é o nosso resgatador. Feche os seus olhos. Pai querido, em nome de Jesus Cristo, nós colocamos diante de Ti as nossas vidas. Te louvamos, ó Deus, pela Tua palavra tão rica, tão profunda, ó Deus. Ó Deus amado, em nome de Jesus, nós pedimos em nome de Jesus, ó Deus, a Tua bênção para nós. Se há amargura no coração de alguém aqui, Senhor, por causa das circunstâncias da vida, que essa amargura vá embora em nome de Jesus. E reconheçamos todos nós que Jesus é o nosso Rei, o nosso resgatador, o qual o Senhor já providenciou para nós, o qual o Senhor já enviou, e Ele morreu na cruz pelos nossos pecados, pela nossa salvação, para que tudo coopere para o nosso bem. Ele já morreu na cruz para que tenhamos vida e vida em abundância. Ó Deus amado, e como Noemi, nós possamos olhar para Cristo e ver nele o nosso resgatador e colocarmos nele toda a nossa esperança. É a oração que fazemos em nome de Jesus. Amém.